Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Estamos aqui em mais um Café com Motieja e hoje recebendo a professora Divani Reis, da UNEAL IFAL, e o mestrando em Educação, Andresso Torres. Os dois vêm trazer para a gente uma conversa sobre um livro publicado em 2017 e que trata de uma temática pouco estudada no Brasil e, em particular, em Alagoas. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso café. E, primeiramente, eu gostaria que vocês apresentassem e falassem um pouco sobre de onde vem. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa tarde. Divani. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui nesse café. Estou aqui com minha xícara já, tá certo? Um café que não é um café comum, né? Um café com livros. Duas grandes maravilhas que há no mundo, né? Que, na minha opinião, café e livro. Uma combinação perfeita, né? Para uma tarde de sábado. Sim. Como a gente não pode estar ao vivo, digamos assim, de corpo presente, né, tomando esse café de modo mais, como se diz, como manda o figurino, nós fazemos através dos recursos que nós temos disponíveis, não é verdade? Bom, eu sou sertanejo, né, sou sertanejo de Santana do Ipanema, eu fiz minha graduação em Pedagogia na UNEAL, né, o Campus 2, que fica em Santana do Ipanema. Eu iniciei meu curso em 2013, em 15 de abril de 2013, lembro até a data. E aí eu concluí em 22 de maio de 2018, certo? Fui orientado pela professora Divani, maravilhosa, que eu tenho um grande respeito enquanto pessoa, enquanto mulher, né, enquanto profissional, enquanto pesquisadora, tá certo? Então, queria dizer, um prazer de estar aqui, imenso, do lado de pessoas que eu admiro muito, Ana, mestrando também em educação, a companheira, tá certo? Então, prazer imenso. Obrigado pelo convite, Ana. Seja bem-vindo, Andresso. Eu que agradeço estar nesse momento com vocês, né? Professora Divani, a senhora poderia falar um pouco para a gente de onde a senhora vem, como são esses trajetos que a senhora vem percorrendo? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Andresso. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje à tarde. Como o Andresso disse, a minha xícara está aqui, ó, de Santana do Ipanema, viu? Sertaneja. Isso aqui é o campus de Santana do Ipanema, a UNEAL, em Santana do Ipanema, tá? Então, assim, eu sou professora da UNEAL, né? Já faz algum tempo, exatamente 2 décadas, que trabalho na região de Santana do Ipanema, no campus de Santana do Ipanema. Então, comecei lá em agosto de 2000 e... Olha agora... 2000, ó, 20 anos. Então, assim, é um prazer enorme poder conversar com vocês e, assim, dizer das relações, né, que são muito... Já tem algum tempo essas relações. Andressa foi meu aluno no curso de Pedagogia e eu me sinto muito orgulhosa disso, orientando da graduação lá no trabalho de conclusão do curso dele. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Jailson. Jailson, que também foi aluno do curso de Pedagogia, né, do qual me orgulho muito também, e fui orientadora dele lá no curso de Pedagogia, no trabalho de conclusão de curso. E o objeto, que é a educação dos sujeitos, jovens e adultos, tanto de Andresso quanto de Jailson, nasceu lá, no sertão. Então, essa relação de sertanejos, estudos sobre o sertão, sobre os sujeitos jovens e adultos, nos processos de alfabetização ou pós-alfabetização, já tem uma certa trajetória. E que bom que eles continuaram os estudos, a importância da continuidade dos estudos em nível de pós-graduação estrito sensu, para aprofundamento do objeto, não é? E para a produção de novos saberes sobre os sujeitos daquela região sertaneja. Então, é um prazer enorme, Ana, é um prazer enorme, Andresso, muito me orgulho, né, de estar fazendo com vocês esse trabalho hoje à tarde, conversando um pouquinho sobre o trabalho.
que bom, professora Adivani, que bom, Andressa. É importante, né, a gente perceber que sertanejos, eles estão cada vez mais acessando esses espaços e, assim, as conquistas dos sertanejos estimulam outros sertanejos também a ter essa visão, essa possibilidade, né, que vocês trazem de maneira muito grandiosa. E, nesse sentido, eu queria que vocês comentassem um pouquinho os motivos pelo qual, né, Andressa, vocês escolheram e fizeram essa resenha a partir desse livro, né? Fala um pouco para a gente dessa experiência. Bom, Ana, como a professora Divani já pontuou, né, nossos objetos de estudos, eles nascem lá no sertão, no contexto do curso de pedagogia da UNEAL. A professora Divani, ela trabalha com as disciplinas de EJA na graduação, né, e aí, no meu trabalho de conclusão de curso, eu estudei o olhar docente sobre as descontinuidades ou continuidades escolares dos sujeitos estudantes. Como o olhar docente influencia, né, digamos assim, a sua própria prática. Como o olhar sobre o outro influencia a prática. Esse era o questionamento da nossa pesquisa. Quando eu concluo a graduação, né, eu fico um ano trabalhando, e aí, após esse ano, eu venho a pós-graduação, chego ao grupo Multieja, e aí, quando eu chego ao grupo Multieja, eu já encontro, digamos assim, um conjunto de pesquisas que já vem sendo desenvolvida desde o ano 2007, né, que tem como abordagem metodológica a história oral. E uma dessas pesquisas é esse livro, né, que a gente vai falar dele hoje, né, Histórias e Memórias, o Mobral no Sertão Alagoano. E aí, o livro, ele traz uma série de questões, digamos assim, ao final, que ficaram por responder ainda, né? Que pelos limites da dissertação, né, da pesquisa que foi concluída em 2013, que deu origem ao livro, não foi possível, né, se aprofundar. E aí, o meu objeto, especificamente de pesquisa, é uma espécie de continuidade a esses trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no sertão. E aí o livro, especificamente, ele é uma base fundamental, né, para a gente compreender o que já foi feito, os precedentes, né, da pesquisa que a gente está empreendendo no momento. E aí o livro se detém especificamente sobre os processos de alfabetização, né, implementados pelo Mobral, né, na época da ditadura civil militar, perguntando sobre os impactos dessa alfabetização para a vida dos sertanejos. E aí, ao ler o livro, né, de início, a gente já tem, assim, muitas surpresas, digamos assim, né? Assim como os pesquisadores. E aí vem a ideia, né, de fazer leituras mais aprofundadas dele, e é nesse sentido que convido a professora Divani para se juntar, né, esse trabalho de resenhá-lo, né, de condensar, digamos assim, os escritos, né, de outra forma, que é através da resenha, né, até para instigar outras pessoas a lerem também, que é importante essa apresentação mais geral, inicial, para que outros também se sintam convidados a ler, a conhecer a obra. Porque às vezes a gente pega um livro, aí tem aquele julgamento pela capa, digamos assim, né? Às vezes a gente não consegue, né, ter afinidade com a temática, e às vezes você lendo uma resenha dele, você já consegue querer saber mais, né? Os elementos que são transportados para a resenha, né, pelo olhar do outro que leu, pode ser muito importante para as decisões de a gente querer ou não continuar, ou querer ou não ler. Aproveitando a oportunidade, né, acho que é importante a gente falar um pouco da organização dele, tá certo? Ele é um livro que tem 6 capítulos, muito bem organizados, por sinal, a gente já deixa de antemão, né, dito isso. Tem o prefácio de uma das maiores pesquisadoras em educação de jovens e adultos do Brasil, se não do mundo, né?
digamos assim, reconhecida internacionalmente, que é a professora Jane Paiva, da UERJ, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, e ela faz o prefácio do livro, né, um prefácio muito interessante, do qual ela chama de um prefácio na minha memória. Como é um livro de memórias, né, ela também faz a apresentação dele por meio das suas memórias, né, como uma pesquisadora que tem caminhado nesse sentido, de estudar as memórias e as histórias da educação de jovens e adultos ao longo do tempo. Importantíssima discussão. O primeiro capítulo, ele vai falar especificamente da metodologia. Não é uma metodologia muito comum, não é muito utilizada, né, que é a abordagem qualitativa da história oral. Né, como eu tinha dito, né, desde 2007 já vem sendo realizada pesquisa nesse sentido, e aí o livro, especificamente, é uma continuidade dessas pesquisas. Por que a história oral? Segundo os pesquisadores, não há muitos registros escritos a respeito das experiências anteriores, né, de alfabetização de jovens e adultos, ou qualquer outras práticas, né? Então, sempre que você vai fazer pesquisa, e especialmente no sertão, digamos assim, quando você pergunta sobre algum documento, sobre alguma fonte escrita, algumas questões, elas são, digamos assim, ditas nesse sentido, né, de que pegou fogo, né, de que foi mandado para um depósito que você não sabe onde está, enfim, essa é uma dificuldade que foi encontrada, né, uma barreira encontrada por outros pesquisadores, como, por exemplo, a antropóloga Luitgard Barros, no livro Sertão Glocal, quando ela vai falar um pouco sobre Santana, ela vai dizer justamente isso, vai narrar essa dificuldade em encontrar fontes escritas a respeito do objeto ao qual está sendo pesquisado. E não foi diferente com esse objeto, que foi pesquisado por Jailson e pela professora Marinaide Freitas. Não houve, assim, não se encontrou registros escritos que respondessem à problemática. E aí a história dela vem justamente para ajudar, né, a compreender o fenômeno investigado. E a história dela se debruça sobre a experiência, né, dos sujeitos que vivenciaram tal acontecimento. E qual era o acontecimento? Eram as experiências de alfabetização implementadas pelo Mobral por meio do Programa de Alfabetização Funcional, o PAF. E aí, quais foram os impactos? Era a pergunta, após 4 décadas do programa. Quem poderia responder isso? Os sujeitos que participaram efetivamente dessa experiência. Quem seria especificamente os sujeitos? Os sujeitos que foram alfabetizados, digamos assim, pelo PAF. E aí, a história oral, ela contribui nesse sentido, né, de ouvir, essa escuta atenta, né, a história oral trabalha muito na perspectiva de trilhas, você vai seguindo pistas que vão sendo deixadas, pistas que não são evidentes, não está escrito em outro lugar, certo? Então, é o sujeito que você encontra e que lhe indica outro, e assim vai construindo essa rede de sujeitos que podem contribuir para a sua pesquisa. Então, a história da aula contribui nesse sentido, e contribuiu decisivamente para a construção do corpus dessa pesquisa, especificamente. Certo? Então, eles fazem essa apresentação teórica, metodológica, né, a respeito da história oral, né, os fundamentos, e asseguram, né, enquanto o seu rigor científico, né, tanto na produção dos dados, quanto na sua interpretação, porque há muitas críticas ao longo dos anos a respeito da história oral, principalmente a partir do seu nascimento aqui no Brasil, que foi na década de 1970, e aí houve muitas críticas quanto à sua validade científica, né, porque como a história trabalha muito com o passado, né, com o morto, digamos assim, trabalhar com fontes vivas sempre foi motivo de grande desconfiança, principalmente trabalhar com a oralidade,
né? Então, a questão da fidedignidade foi muito, digamos assim, questionada ao longo do tempo, mas os autores tiveram esse cuidado de trazer elementos que, né, correspondessem ao seu objeto, né? Então, é mais ou menos isso, eles fazem essa apresentação teórica, metodológica, primeiro capítulo, a respeito da história oral e de como eles foram construindo as trilhas, até chegar aos sujeitos e até a construção do corpus. Sim. Excelente, Andressa, excelente. E, nesse sentido, a gente queria ouvir um pouco a professora Divani comentar, assim como o Andressa deu uma pequena introdução. Havia todo um contexto político que envolvia o Mobral. Queria que a senhora falasse um pouco sobre como os autores abordam essa questão no livro. É possível, professora? Sim, como o André bem colocou aí, a questão da história oral, né, a abordagem da história oral, por conta da dificuldade, por vezes, ainda existência desses registros escritos, né? Como ele disse, a igreja pegou fogo, a enchente levou os documentos, né? Uma série de questões acontece, principalmente quando diz respeito a essa perspectiva histórica, porque o livro vem retomar, buscar essas falas dos sujeitos a partir desses impactos e contribuições, compreendendo isso como as mudanças concretas e simbólicas que ocorreram na vida desses sujeitos. Então, 4 décadas após, né? Então, é toda uma reconstrução dessa memória, e como ele bem disse, evocando essa história a partir desses sujeitos que viveram. Então, construir essa trilha, encontrar, descobrir onde fulano está e outro que disse, não é nada fácil fazer pesquisa nesses moldes, até porque é um formato de pesquisa, como o Andressa muito bem colocou, que foge àquele rigor central, aquele pré-fabrico de um projeto, de uma possibilidade de metodologia que vai cair exatamente como foi pensado anteriormente. Então, o campo e os sujeitos e o movimento da pesquisa, eles vão fazendo com que você reconfigure a trajetória. Você vai se reinventando como pesquisador, isso não é nada fácil, mas é extremamente relevante. Então, o cenário do Mobral, os autores colocam no capítulo 2 essa dimensão política, né? Essa dimensão da questão educacional e essa dimensão histórica. Esses três componentes estão presentes. Essa perspectiva histórica, como isso chega, como isso acontece. Então, os autores fazem essa retomada pegando já um pouco fazendo um contraponto com o início dos anos, com o final dos anos 50, né, com todo aquele movimento das ações de base freiriana, né, que eram ações, e eles colocam os vários movimentos de base freiriana, que tinham em si a perspectiva da compreensão dos sujeitos como sujeitos históricos, culturais, políticos, tinha essa perspectiva de cunho libertador. Então, entre os fins dos anos 50, início dos anos 60, até meados dos anos 60, nós temos esse movimento, essa efervescência dos movimentos de base freiriana no Brasil, e isso vem ser silenciado, né, meados dos anos 60 e 64, pelo golpe civil-militar. Então, para se manter no poder e sustentar a política dos militares, fazia-se necessário repensar as ações de alfabetização no Brasil, porque isso era estratégico, mas não podia ser o modelo anterior, porque ele não cabia mais, ele não servia. Então, tinha que ser algo que parecia ser, na perspectiva do modelo de alfabetização, de cunho freiriano, mas não. A ideia era formar, dentro da estrutura da ditadura civil-militar, uma massa de sujeitos domesticados nessa perspectiva de
silenciar essa ideia crítica, essa ideia libertadora, essa educação de cunho popular. Então, aí vem, nesse sentido, a criação do Mobral, né? O Movimento Brasileiro de Alfabetização. E ele se consolida com muito mais força na segunda metade da década dos anos 60 e vai pelos anos 60. Ele nasce como contraposição a esses movimentos anteriores que eram sustentados, como eu disse, sob as bases da educação popular. E tinham como princípio essa dimensão crítica libertadora. Então, pensar estrategicamente a alfabetização dos sujeitos adultos, né, porque essa era a perspectiva, mesmo a gente sabendo que a juventude estava no Mobral, mas a educação era a educação dos adultos trabalhadores, era estratégico para a permanência, né, para a consolidação do movimento, do processo da ditadura civil-militar e sufocar as iniciativas que anteriormente se sustentavam e por todos os lugares elas se faziam presentes, que eram os movimentos de base freiriana. Então, é nesse cenário de ruptura, né, de silenciamento, de muitas ações, elas foram extintas completamente, destruídos os espaços, presos os sujeitos. Então, a gente sabe muito bem o que aconteceu na ditadura militar e com os movimentos de base freiriana, a violência com que eles foram silenciados, mas havia a necessidade estratégica de que os sujeitos trabalhadores eles fossem alfabetizados. Até porque, naquele momento da história do povo brasileiro, havia todo um discurso de validação dos indicadores, na verdade, de alfabetização, de escolarização do povo brasileiro, como forma do país se consolidar melhor no cenário internacional. Então, é a partir disso que os autores começam eles situam, né, o movimento, a criação do movimento nessa dimensão política de ruptura entre aquilo que era pensado como uma educação que realmente se construía popular e agora um movimento de repressão, na verdade. Então, algumas pessoas, algumas ideias são ventiladas acerca do Mobral, ou muitas histórias são contadas, na verdade, com essa ênfase crítica. E o livro traz também essa dimensão crítica, mas, na verdade, ele vem trazer um outro ponto, né? A história e os contributos desse movimento a partir do olhar do sujeito que vive, do sujeito oprimido, e não do sujeito, né, que estava fora do contexto. O que dizem esses idosos? O que dizem esses sujeitos que vivenciaram isso 4 décadas atrás? Qual efetivamente o impacto dessas ações, né, dentro da vida desse sujeito sertanejo? É esse contributo que não tinha sido percebido até então, que é, na verdade, descortinado. Não é? Então, o sujeito que vive isso, apesar dessa configuração, porque a gente sabe a configuração do Mobral, como ela se consolidou, foi esse movimento, mas o que existiu dentro dele para os sujeitos da região sertaneja que traz um outro olhar. É mais ou menos isso aí, Ana. Ótimo, excelente. E como a senhora bem disse, né, a perspectiva que vinha sendo pensada por Freire, que foi algo que não chegou a ser desenvolvido, eles teriam que, nesse processo de repressão, colocar outra coisa no lugar, que eles colocaram o Mobral, né? Pensar justamente como a estrutura. E aí, muitas pessoas, inclusive eu, por muito tempo, pensavam o Mobral apenas como processo de alfabetização, restrito à alfabetização. E a partir dessas leituras que nós fazemos, e dessa pesquisa que está nesse livro, a gente percebe que não. E eu queria perguntar ao André, ele falasse um pouco dessa estrutura organizacional do Mobral e por que muitas pessoas ainda o veem, no caso o Mobral, restrito à alfabetização. Bom,
como a professora Divani colocou, né, muito bem colocou, essa questão contextual, né, ela foi muito bem situada por ela. Na verdade, ele nasce, né, justamente com o foco na alfabetização, o foco dele é a alfabetização, né, alfabetizar. Na verdade, ele não fala em alfabetizar, ele fala em erradicar o analfabetismo como uma chaga que precisa ser arrancada. Então, a criação do Mobral está muito vinculada ao apanagem econômico, do desenvolvimento econômico que estava se desenhando na época, e que o desenvolvimento econômico ele foi muito atrelado à educação. Então, o país era próspero quando e somente quando ele tivesse alcançado níveis mínimos de analfabetismo. Só que a ideologia pregada no Mobral não era de uma libertação do sujeito, como a professora colocou, não? Mas era uma alfabetização funcional. A alfabetização funcional, ela tem, né, uma diretriz, é a aprendizagem da leitura, da escrita e de noções básicas, né, de matemática. E aí, quando ele nasce em 67, né, em dezembro de 67, ele não vai, né, desenvolver nenhuma ação concreta, né, durante a década. Ele só começa a se desenvolver realmente em 8 de setembro de 1970. 8 de setembro, porque é o Dia Internacional da Alfabetização. Por isso a inauguração dele nessa data, né? E aí ele começa justamente apenas com esse programa de alfabetização funcional. O foco dele foi realmente a alfabetização. Tinha, assim, uma taxa de muito alarmante, né, de analfabetismo, e aí a pretensão era, em uma década, erradicar o analfabetismo. Então, foi muito pretensioso, né, o objetivo. E aí, em 70, inicia as ações de alfabetização, só que eles começaram a perceber que apenas esse programa não dava conta, né, de responder todas a demanda, né? Então, ele começa com esse programa, se difunde em todo o território nacional. Tem um documento, um relatório de 75, que vai mostrar que nessa época já haviam 2.000 municípios conveniados. Então, ele teve uma difusão em larga escala. E após o período de alfabetização, como em outras campanhas anteriores, o sujeito ele não tinha como dar seguimento, né, ao seu processo escolar. Então, a classe de alfabetização, ela tinha uma duração, né, de 6 meses. Então, após esse período, o sujeito não tinha para onde ir, certo? Então, houve entre aspas, uma preocupação nesse sentido. Então, o que é que foi criado? Outro programa para que cercasse o sujeito de possibilidades, que foi o Programa de Educação Integrada, o PEI. O PEI ele foi criado após o PAF, e ele tinha justamente como função, como objetivo, na verdade, formar o sujeito de primeira a quarta série, o antigo ensino primário. E aí, isso foi feito através de um parecer, especificamente, o 699 de 72, em que estabelece uma circularidade dos estudos. O que é essa circularidade dos estudos? O sujeito egresso do Mobral poderia ingressar no ensino dito regular da época. Então, ele, após sair do processo de alfabetização, ele ia para a educação integrada, que era até a quarta série, e aí, após a quarta série, ele poderia dar prosseguimento em sua trajetória escolar em qualquer escola, o que antes não era possível. Então, ele foi cercando o sujeito. Por que esse cercamento? Porque os críticos, como eles vão dizer, né, o presidente Mobral, vai dizer, os críticos da época alegavam uma volta ao analfabetismo, um retorno ao analfabetismo, depois do programa de alfabetização. Após o programa de alfabetização funcional, foram criados outros programas. Então, o Mobral ele não se restringe apenas à alfabetização. Outros programas, como o Mobral Cultural, porque houve essa preocupação com essas preocupação sempre aspiada, né, porque tinha um objetivo e toda uma questão ideológica, né, para isso. Não era realmente uma preocupação com o sujeito, mas uma preocupação com o desenvolvimento da comunidade, porque a ideologia da época política era essa, né, de que a comunidade
na verdade, era uma peça fundamental para o desenvolvimento do todo. Então, começava-se a estruturar essa comunidade onde o sujeito estava, ele precisava consumir, ele precisava produzir nessa comunidade, para que todas as outras comunidades fazendo isso gerariam uma integração, que aí seria justamente um Brasil próspero, um Brasil desenvolvido, livre da chaga do analfabetismo, enfim, era essa a questão. E aí foram criados outros programas, como o Mobral Cultural, que já tem uma pesquisa sobre o Mobral Cultural, que foi o resultado da tese do professor Jailson, orientado pela professora Marinade, que se deteve especificamente nesse programa, a partir das narrativas memorialísticas, também dos sujeitos partícipes sertanejos. Foram criados o programa de autodidatismo, porque os documentos vão mostrar, os oficiais, eles diziam assim, você não precisa ir à escola para aprender. Você pode aprender em casa. Então, ele recebia material através dos postos do Mobral, né? Material sobre educação, sobre higiene, porque tinha essa ênfase ainda, né? Sobre essa questão do higienista. Enfim, aí foi criado também o programa de educação comunitária para a saúde, foi criados postos de educação para o trabalho, onde as pessoas iam se inscrever para possíveis oportunidades de trabalho. Enfim, houve uma série de programas onde cercou o sujeito para que ele não retornasse ao analfabetismo e que ele pudesse produzir e se desenvolver dentro da sua comunidade. Então, a minha pesquisa do mestrado é sobre o Programa de Educação Integrada, certo? Que foi a continuidade do PAF. Nós estamos tentando compreender também a questão dos contributos, né, desse programa para a construção de percursos escolares dos sujeitos. A gente pergunta, eles continuaram após o programa de educação integrada? Se continuaram, que outras interações tiveram, entendeu? Então, a gente está tentando entender. Outra questão muito interessante que a gente precisa frisar é que o pesquisador ele não pode subscrever o corpus. Então, as narrativas que os sujeitos, as vozes deles, nos causam surpresa também. É importante dizer. Quando a gente vai ler o livro, as vozes nos causam surpresa. Como a professora Divani colocou, era um contexto de repressão, só que o sujeito vai lá e diz, não, mas se não fosse o Mobral, eu não tinha conseguido chegar onde eu cheguei. Eu não tinha conseguido ser professor municipal. Eu não tinha conseguido chegar a ser fiscal como uma narrativa. Então, são os sujeitos que estão falando. Os autores do livro revelam a surpresa que tiveram. Eles esperavam também escutar vozes que renegassem mesmo a própria história do movimento, mas não foi essa a realidade, né? Foi uma realidade de aprovação. Isso. Claro, permeada pelo contexto ideológico, né? De legitimação, que na verdade era isso. Legitimar o próprio movimento ditatorial, através dessa preocupação, né, que, segundo mostra, tiveram na época. E como você bem coloca, Andresso, essa questão estrutural, da maneira como ela foi gestada, digamos assim, ela provavelmente leva mesmo os sujeitos a se sentirem assistidos, né? Essa assistência que eles tiveram, que os sujeitos que foram assistidos pelo Mobral na época, no caso, assistência cultural, assistência à saúde, né, digamos assim, levou de fato esses sujeitos a vivenciarem isso com esse olhar. E aí a gente sabe que alguns autores eles abordaram o Mobral em Alagoas, né? A gente queria ouvir um pouco a professora Divani comentando sobre isso. E uma curiosidade que eu fico também é como aconteceu o Mobral em outras regiões do país, né? E a gente fica se perguntando se os contextos eles mudam. E aí esses autores, eles podem ajudar, esses que falaram sobre Alagoas, eles vão ajudar a gente a refletir sobre como aconteceu aqui em Alagoas, né professora?
Exatamente. Então, como o Andressa bem colocou aí, né, e já coloca essa questão de como os sujeitos, né, esses interlocutores com os quais os autores do livro dialogaram, né, conversaram, como eles já se posicionam em relação a essas ações do Mobral. E como a organização do Mobral, para além do processo de alfabetização, possibilitou a esses sujeitos, né, do cenário da pesquisa, vislumbrarem, vivenciarem, alcançarem outros espaços, né, se tornarem outras pessoas. Não mudarem o que eles eram, mas avançarem, né, se posicionarem de forma a se reconhecerem sujeitos capazes de ir além daquilo que eles, a princípio, né, vivenciavam. Então, assim, o movimento, o Mobral em Alagoas, para constituir esse capítulo, os autores, eles se reportam a vários estudiosos aqui de Alagoas mesmo, como Moura, Freitas, Lima, Costa, mas os autores vão dizer dessa dificuldade, né, de buscar esses registros, de retomar essas memórias do Mobral em Alagoas. Eles dizem, pelo que está posto no livro, não foi uma tarefa fácil, né? É reconstruir, costurar essa compreensão, trazer um registro que possibilitasse ao leitor uma ideia desse processo, não foi tarefa fácil. Porque aqui em Alagoas nós temos uma dificuldade grande com os registros acerca das ações de educação de jovens e adultos. E eu queria pedir licença só para ler um fragmentozinho do texto que diz assim, ó, no estado de Alagoas, as ações voltadas para a educação de jovens e adultos não tiveram maiores espaços entre as décadas de 70 e 80, uma vez que na Secretaria Estadual de Educação as ações voltadas para a EJA foram bem mais tardias, datam somente os primeiros anos da década dos anos 2000. Então, vejam, para que esses teóricos conseguissem buscar, então isso teve uma força muito grande também do NEPEAL, que é o Núcleo de Pesquisa em Alfabetização da UFAL. Então, é muito importante retomar, foi muito importante para os autores dessa obra retomarem essas pesquisas, inclusive pesquisas também desenvolvidas no âmbito da pós-graduação, onde a professora Marinade coordena, materiais já de outros estudantes do mestrado e tal, subsidiaram a escrita do texto. E, assim, os discursos sobre o Mobral aqui, pelos sujeitos que foram investigados nessas pesquisas, vão desde a ideia de um programa, na verdade, que foi uma grande revolução, né? Nas vozes de alguns dos gestores, o programa se configurava a grande jornada de alfabetização do governo federal, que, como o Andresso disse, a princípio, o Mobral, ele vinha com a cara de alfabetização, mas ele se reconfigura, ele acerca, circunda os sujeitos com outros elementos, com outras práticas, de modo que eles se sentiam partícipes daquele processo, de alguma forma, eles se sentiam acolhidos pelo programa. E havia também a continuidade dos estudos, como o Andressa bem disse, nos programas que, à época, faziam os ditos regulares à época. Então, para Alagoas, o Movimento Brasileiro de Alfabetização foi um avanço, né? Ele foi um movimento, mas, na verdade, em outras falas, e a gente consegue perceber isso nas escritas, nos registros dos autores, sempre esse cunho de análise mais crítica, de observação, que algumas pessoas podem dizer que no texto há uma supervalorização do Mobral, e que o Mobral foi isso, e que a gente está supervalorizando o movimento que foi da ditadura militar, porque há todo um discurso. Mas a ideia agora é trazer a história não contada. E essa história não contada, apesar daquilo que alguns... Olha, há um caráter domesticador, alguns dizem nos escritos, a passividade dos indivíduos, mesmo sendo essas ações tardias, né,
de alfabetização, essa ação tardia aqui em Alagoas, porque os movimentos aqui em Alagoas, né, eles chegam tardiamente, essas ações para a educação de jovens e adultos, basta nós observarmos os indicadores que estão aí, né, de analfabetismo. A ideia de erradicar continua e não a dimensão da universalização da alfabetização. Então, nós ainda amargamos uma história de não validação dos processos de alfabetização e escolarização dos sujeitos jovens e adultos. Então, naquele momento, por uma perspectiva, o Mobral vinha como uma salvação, porque tinha toda essa questão de atrelar o desenvolvimento do país aos processos de escolarização do seu povo. Então, quanto mais escolarizado o povo, maior o nível, né, de desenvolvimento daquele país. Então, aqui em Alagoas, os registros são poucos, mas os autores conseguiram, a partir da retomada dessa memória, a partir de conversas e de pesquisas que existem no próprio núcleo, né, de pesquisa e alfabetização da UFAU, né, PEAL, buscar elementos que fizessem com que o leitor perceba essa trajetória de forma coesa. Então, vale salientar esse exercício, esse movimento, esse esforço dos autores para fazer a reconstrução dessa história. Ana, você está sem áudio. Está desligada, eu acho. Perdão. Eu dizia que imagino como foi essa trajetória, esse percurso, essa trilha que os professores tiveram que seguir para chegar a esse material, né? Como a senhora bem coloca. É muito interessante a forma como eles escreveram, entende? Como André Cissum diz, os capítulos estão muito bem estruturados, de forma que o leitor compreenda. E apesar de trazer outras vozes, outros olhares sobre os resultados, os impactos do Mobral na vida das pessoas, os autores não se desvencilharam desse olhar mais crítico, desse olhar cuidadoso sobre aquilo que realmente foi esse movimento dentro da ditadura militar, como uma ação estratégica de formação dos trabalhadores. Sem dúvida, porque eu tenho lido que o processo de alfabetização que Freire pensava, de fato, o Mobral, ele realizou, né? Quando a gente escuta as vozes desses sujeitos, o que o Mobral não realizou? O que ele realizou? Um silenciamento nos professores e impossibilitou que esses sujeitos fizessem essa leitura de mundo, desse contexto, né? Do que vinha acontecendo no Brasil. E Freire fala isso no livro Política e Educação. Ele vem dizer que não basta que o sujeito ele leia e escreva, ele aprenda a ler e a escrever, ele precisa de fato desenvolver essa leitura de mundo. E a gente percebe que o Mobral ele fez um movimento contrário nos sujeitos, né? E nos professores e nos outros sujeitos, eu acredito que vocês vão falar um pouco disso daqui a pouco, mas eu acredito que eu pediria para a Andressa falar um pouco quais foram os impactos dessas ações do Mobral na vida dos sertanejos. E aí a gente vai perceber um pouco que vocês já falaram, né, como os sujeitos vivenciaram e como eles viam o Mobral, mas trazer essas vozes e sustentar que foi uma violência, de fato, que houve no período, tanto com os sujeitos como um todo, o contexto como um todo, né? Andresso, pode Vale ressaltar, assim como a professora Tivani coloca, né, que utilizando uma expressão, né, de um historiador, um filósofo, na verdade, alemão, chamado Walter Benjamin, os autores escovaram a história a contrapelo, digamos assim, né? Contá-la pelas narrativas de todos. Benjamin, essa é a tese 7 dele, sobre os conceitos de história, né? Ele tem 12 teses sobre o conceito de história, e na tese 7 ele vai falar sobre essa necessidade de se escovar a história a contrapelo.
né, ele vai dizer que é preciso derrubar os tesouros culturais, não derrubar oficialmente, né, mas tentar compreendê-lo a partir de todos, né, porque geralmente, como ele vai dizer, esses tesouros levam o nome dos reis, rainhas, né, digamos assim, das pessoas oficiais. Então, é essa história oficial que precisa ser escovada contra pelo. E aí os autores fizeram isso, e eles conseguem fazer isso a partir das narrativas de sujeitos partícipes. Né? Eles, além de beber nessas fontes documentais, porque a história oral não dispensa, e eles são fiéis a esse princípio teórico, metodológico dela, né? Eles são fiéis, vão em busca de outras fontes, né, documentos relativos à época, escavam mesmo, eles cascavilham essa realidade, esse contexto sertanejo, que é Santana do Ipanema, né, e nessa busca indelével pelos sujeitos, eles encontram, né, alguns ex-alfabetizadores, ex-supervisores e até voluntários do programa. Como estruturou-se nessa época? Né? Então, primeiro, o Mobral Central, que ficava com sua sede no Rio de Janeiro, encaminhava, né, aos municípios o documento base para que tomasse conhecimento a respeito do programa, e aí, a partir desse momento, havia uma mobilização dos sujeitos para fazer o levantamento dos números, né, de quantos tinham de analfabeto no município. E a partir desse momento, né, do levantamento dos dados, podia-se firmar o convênio. E aí o sujeito alfabetizando era um conveniado. É assim que está no documento, né, do programa do Mobral. O sujeito já era um conveniado. E aí os autores, eles entrevistam ex-supervisoras, inclusive uma que era supervisora geral de área, que tinha como função também formar o quadro de professores, né? Essa ex-supervisora, ela foi citada por todos, que procuraram, por todos os ex-alfabetizadores, e aí foi muito importante para a pesquisa. O que esses ex-supervisores vão dizer? Que o Mobral teve um impacto positivo na vida de sujeitos, não somente dos ex-alunos, mas também dos professores, que puderam ter uma renda extra, né, para fazer circular a economia, enfim. Essa questão eles vão pontuar muito bem. Então, eles vão dizer que o Mobral chegou à zona rural do município de Santana do Ipanema, e é importante a gente falar também que as turmas, as classes de alfabetização, elas não tinham um local específico para que ocorresse, podia ser em qualquer lugar, né? Essa é, digamos assim, uma crítica que a gente faz, digamos, nesse sentido, né, de que alguns lugares, eles não eram apropriados, digamos assim, para que ocorressem processos de alfabetização. E aí, muitos desses lugares foram as casas dos próprios alfabetizadores, armazéns, igrejas, grupos escolares, salas isoladas, enfim, aconteceram em todos os lugares. E aí é importante que as narrativas, elas sempre vão, principalmente a das ex-supervisoras e dos ex-professores, vão frisar nessa questão da história de vida do sujeito, que não tinha, entre aspas, a oportunidade de estudar na época e que naquele momento tiveram. Então, elas vão falar da felicidade deles em terem a oportunidade de estudar, de acessarem a escola, de finalmente terem a oportunidade de ler e de escrever, né, e nesse sentido poder dar continuidade, mas eles também vão dizer, né, de uma realidade sofrida, né, especificamente, daqueles sujeitos que queriam dar continuidade, mas as circunstâncias concretas, as situações limites de Freire, por exemplo, não permitiam que eles continuassem, seja pela distância da casa à escola, porque morava na zona rural. Para se ter uma ideia, por exemplo, o programa que possibilitou a continuidade da escolarização UPEI, ele se centralizou na zona urbana, porque ele acontecia majoritariamente em espaços escolares, né? Então, isso dificultou os sujeitos que estavam na zona rural, porque ele acontecia à noite. Então, o que é que essas supervisoras vão dizer, né? Que o sujeito, após o dia de trabalho,
eles não encontravam possibilidades de seguir à noite para a zona urbana para estudar, por exemplo, para fazer a continuidade. Mas em relação àqueles que continuaram, essas ex-supervisoras vão dizer que eles fazem isso com um esforço muito grande, e a gente pontua um esforço endógeno, digamos assim, né? Porque é uma vontade individual mesmo de realmente querer continuar. E nesse sentido, elas vão dizer que as professoras vão fazer um trabalho muito, digamos assim, sério nesse sentido, de preocupação com o sujeito. As formações aconteciam com as supervisoras, justamente para darem essa orientação, né? E é importante dizer que, segundo elas, haviam formações específicas para os alfabetizadores, enfim, houve toda essa preocupação. Nesse primeiro momento, no capítulo 5º do livro, eles vão trazer essas vozes, né, das ex-supervisoras, dos ex-alfabetizadores e de uma ex-voluntária, que na época era criança e trabalhou, digamos assim, atuou na mobilização. Ou seja, era ir em casa, bater na porta, perguntar se tinha analfabeto, anotar o nome, para fazer esse levantamento quantitativo, para então se formar o convênio. Então, é mais ou menos esse o panorama do capítulo 5. Ok, Andressa. Professora Devani, diante do que Andressa coloca, é possível a senhora comentar um pouco sobre as vozes desses ex-supervisores, ex-alfabetizadores, ex-voluntários? O que dizem as vozes dos ex-alunos também? Então, assim, os ex-alunos, eles vão compreender, né, a estada, a permanência no Mobral como um divisor de águas, né? Porque os autores, no capítulo 6, bem colocam isso, as vozes dos ex-alunos mobralenses do sertão alagoano. Então, não é qualquer sertão, né? O sertão de Alagoas, o sertão, o médio sertão. Esse médio sertão, ele é, na verdade, cercado, se não me engano, por 8, 9 cidades, né, daquela região. Então, Santana do Ipanema é uma cidade polo, ela é sede no médio sertão. Então, assim, foi estratégico as ações do programa nessa região de Santana do Ipanema. Então, assim, as vozes desses sertanejos, e assim, no capítulo, os autores trazem muito bem, eles caracterizam os sujeitos. Aí eles trazem as características etárias, socioeconômicas, culturais desses sujeitos. De onde eles eram, que idade eles tinham na época que vivenciaram as ações do Mobral, no que eles trabalhavam. Então, traz também muito dessas histórias de vida quando os sujeitos falam de por que eles pararam, né? Então, tinha a questão de gênero muito forte, a mulher não podia, as filhas não podiam, porque meu pai era muito carrasco. Ou então, meu pai faleceu muito cedo e eu precisei trabalhar para ajudar a sustentar a minha família. Então, as condições objetivas impediram muitas vezes, na maioria das vezes, que esse sujeito, todas as vezes, para melhor dizer, continuassem os seus estudos. Então, uma coisa que está claro naquilo que eles disseram da época e daquilo que a gente percebe hoje é o porquê do sujeito adulto ou do sujeito idoso e até o sujeito jovem, na educação de jovens e adultos, ter parado seus estudos. Qual foi a razão? Não é porque o sujeito é preguiçoso, não é porque ele não quer nada com a vida. Já está retratado no livro, lá na época do Mobral, as condições do sujeito empobrecido da região sertaneja que precisava. Então, a chegada desse movimento foi um divisor de águas, porque sinalizou para uma mudança na vida desses sujeitos. Então, para além da situação que eles viveram à época, por que a interrupção em relação ao processo de escolarização? E isso retrata a luta pela sobrevivência. Então, quem vive no sertão, o sujeito sertanejo empobrecido, sabe o que é viver na região do sertão. Você quebra a pedra, quebra a brita. Os meus alunos já falavam em Santana, professora, fulano está quebrando, o pai dele quebra a pedra. Quebra a pedra, quebra a brita. Um trabalho na região não é?
do Alto Sertão. Então, os relatos evidenciam o olhar para um futuro diferente, a possibilidade de seguir outros caminhos menos sofridos. Os relatos evidenciam isso. A possibilidade da continuidade dos estudos, porque há relatos de uma senhora que chegou a fazer o curso de pedagogia, e como o André já colocou aí, outros começaram a ocupar outros espaços no próprio mercado de trabalho, outros espaços, porque a alfabetização, a princípio, e depois o PEI, o Programa de Educação Integrada, e outras situações de escolarização possibilitaram essa continuidade. Mas, assim, uma coisa que eu ainda percebo, que a gente consegue visualizar hoje, é o processo de culpabilização do sujeito. Eu não tive como ir, então eu não consegui. Se eu tivesse continuado, porque quando saiu do interior e foi para a capital, para a capital não, foi para o centro, foi para a sede da cidade, saiu da área rural e foi para a área urbana, alguns não puderam seguir. E aí ele se responsabiliza pela não continuidade desse estudo. Então, a gente percebe isso hoje. Se eu tivesse me esforçado mais, os adultos e idosos, se eu tivesse prestado mais, o professor ensinou mais, eu não percebi, eu não consegui alcançar. Então, assim, é uma fala que estava lá e que está aqui hoje, até hoje ainda consegue perceber algumas situações. Então, após a jornada de trabalho, os autores trazem isso, a resistência deles de irem para a escola ou para esses espaços, que não espaços escolares, né? Então, uma diferença das questões de alfabetização de base freiriana e alfabetização do Mobral é essa dimensão da política, da compreensão do modelo social, da percepção da própria estrutura que nós tínhamos no país. Isso não podia acontecer porque esses sujeitos, para eles veio um processo de alfabetização funcional. Ler, escrever, os rudimentos da escrita, da leitura e do cálculo. Então, bastava. Mas, para eles, foi, assim, o despontar, né? Eles estavam numa situação que não podiam, chegou lá nos espaços mais longínquos, onde a educação formal não tinha chego. Então, é preciso perceber que, para o sujeito que vive o processo, o olhar é outro. Então, penso que o livro vai realmente cavar esse lugar, sabe? Ele vai buscar essas relíquias. E eles, como foram garimpar nessas vozes o tesouro que estava e que está na vida daquelas pessoas. Adentrar aqueles espaços, desbravar aqueles sítios, né? Encontrar as pessoas, sentar na calçada, marcar o horário, encontrar o fulano não sei onde. Então, assim, isso é muito legal. E a resenha, ela está muito bem colocada nesse sentido, de apontar para quem quais são os sujeitos que podem, que devem, e que podem acessar essa leitura, que vai fazer crescer. Então, penso que é uma obra muito rica. Parabéns aos autores, né? Parabéns pela continuidade da pesquisa. Parabéns à professora Marinade, que eu esqueci de dizer, mas foi minha orientanda, com muita alegria e sinto muito orgulho disso. Foi avaliadora da minha banca do doutorado, foi minha orientadora. Eu fui orientanda da professora Marinade do mestrado e conheci o Multieja lá, com a professora Marinade, anteriormente com a professora Tânia Moura. Então, é uma honra pertencer ao grupo de pesquisa coordenado pela professora Marinade e poder trazer também, graças à ideia e à compreensão, a princípio de Andressa, e me convidar. Fiquei muito feliz, porque essas relações, elas já se consolidam há algum tempo e tenho certeza, continuarão, porque o vínculo é o mesmo, é a região do sertão, é o jeito da educação de jovens e adultos, são as pesquisas que circundam o Multieja. Eu acho que tudo isso vai fortalecendo as nossas relações, como profissionais, como estudantes que somos sempre, né? Nesse diálogo constante. Então, o Mobral para os sujeitos
da região sertaneja de Santana do Ipanema foi um diferencial, um divisor de águas. Ele tomou um significado e um sentido muito, muito importante para a vida daqueles sujeitos, e isso foi o que possibilitou os impactos, né, que colocam no livro, esses impactos, essas mudanças, essas possibilidades. Isso. Muito obrigada, professora. De fato, como vocês bem colocam, o livro traz grande contribuição para a história da educação em Alagoas, em particular para a história da educação das pessoas jovens e adultas, né? E em um dado contexto social e político. E, assim, foi uma coragem também dos autores trazer essa fala dos sujeitos, né? Uma ousadia, né? Uma ousadia. Colocar academicamente em cenário, as pessoas vão... Como essa pesquisa vem dizer isso sobre o Mobral, né? Então, uma ousadia maravilhosa. Sem dúvida. E eu gostaria, né, nesse sentido, de agradecer muito a vocês por aceitarem estar aqui hoje e dizer que aprendi muito com a nossa conversa, né, já tinha lido o livro, mas no diálogo e nessa troca desse diálogo mesmo, a gente consegue ter outros olhares sobre uma obra, ou sobre a obra escrita, né, quando a gente dialoga com os sujeitos que colocaram a mão naquilo e tiveram um outro olhar também, isso se torna muito mais rico, né? E nesse sentido, eu queria escutar, pedir que vocês façam as considerações finais, né? Se quiserem falar mais alguma coisa, e agradecer mais uma vez por estarem aqui, né? Nesse momento de Café com Mutieja. Professora, pode fazer, quer que eu faça primeiro? Pode fazer, fica à vontade. Eu queria também agradecer a Ana pelo convite, por estar conduzindo o Café com Mutieja, né? Já aconteceu o primeiro, esse é o segundo. E é um prazer muito estar aqui com a professora Divani também, discutindo, minha orientadora, minha sempre orientadora, né? Porque quem é orientadora nunca deixa de ser. A gente sempre se orienta pelas questões que ficaram, como já dizia Drummond, de tudo fica um pouco, né? Então, acredito que nas orientações, ela sempre deixou muito registrada essa marca dialógica, de respeito pelos escritos da gente, é muito amigável, eu sempre amava as orientações com ela, então, por isso que a gente sempre diz, de tudo fica um pouco, sempre, eu tenho certeza que ficou isso, né, essas marcas muito legais, subjetivas, e também, né, dos aprendizados teóricos, a professora Divani é uma fonte, né, que a gente sempre tem o prazer de ouvir, de aprender. Então, nesse momento aqui foi muito significativo, né, porque... e também de uma grande responsabilidade, né, porque eu venho dando continuidade a essas pesquisas, e que bom que eu posso estar dialogando com outros também nesse sentido. Então, é só agradecer a Ana pela condução aqui do café, por convidar para, como eu já disse no começo, né, duas coisas muito importantes para um estudante, digamos assim, que é um cafezinho e uma leitura, uma boa leitura. Uma boa leitura. É uma boa leitura, que é muito importante. E a gente luta, através dos nossos escritos, para que todos tenham esse prazer da leitura também. Né? Não apenas a leitura da palavra, né? Mas que pela palavra eles consigam, né, aprofundar a leitura de mundo, né, que já possuem. Então é isso, obrigado, espero estar aqui outras vezes, né, falando de outras questões. Muito bem, Andresso. Também quero fazer meus agradecimentos à Ana. Muito obrigada, Ana, pela condução, pela belíssima condução da nossa conversa, desse segundo café, né? Tive a alegria de assistir o primeiro também. Então, assim, parabenizar o Mutieja por essa iniciativa, né? Uma iniciativa muito legal e interessante. Acho que gera uma curiosidade enorme, o que vai ser feito, o que vai ser dito. Parabéns ao Mutieja, né, a coordenação do Mutieja, na pessoa da professora Marinaide. Quero agradecer também e parabenizar ao meu sempre amigo, agora meu filho, né? Andresso, meu ex-orientando, ele sempre orientando.
Mas, assim, sempre orientador, eu fico muito feliz, assim, pela a iniciativa dele de me convidar. Aprendi muito conversando hoje, porque a gente aprende muito conversando. Eu Sem sempre digo aos dúvida, meus alunos, olha, se você quiser aprender alguma coisa, converse com alguém sobre o que você está fazendo. é verdade. Você não esquece a conversa, né? E aí o Sem outro vai dúvida. dizendo um elemento que você não pontuou, e assim a conversa vai se ampliando, e conversar é muito bom. E como diz o Andrés, uma boa leitura e um café numa tarde como essa, aqui eu estou no interior do estado, estou em Arapiraca, Olha, de Alagoas, e hoje está nublado, frio, nossa, já choveu, eu digo frio, porque quando chega a menos de 30, a gente já está dizendo que está meio frio, né? Que aqui é é, muito quente, mas hoje está bem nublado. Então, assim, obrigada pela partilha, né? Pelo crescimento, pelo aprendizado, Andressa. Quero desejar a você sucesso na continuidade dos estudos, desses estudos. Eu sei como você é uma responsabilidade, né? Jailson já fez o mestrado, fez o doutorado pesquisando isso, e você continua nessa linha. Então, assim, as pesquisas do Multiê já estão avançando nesse sentido de buscar essas memórias, de trazer outras falas, o não dito ainda, de buscar outros discursos existem, né? Para além daquele discurso oficial, o desvelo de outras realidades. Então, desejo sucesso a você na continuidade do seu mestrado, no ingresso no doutorado, que isso é só uma questão de tempo. Ana, desejo sucesso também para você no mestrado, tá certo? E quero agradecer, fico muito feliz e muito obrigada pela oportunidade. então, nós do Café com Multieja que agradecemos bastante, né? Primeiro, por terem aceitado o convite, e segundo, por trazer para todos nós esse diálogo, essa conversa sobre esse livro, que é, de fato, um material muito rico, né, para a nossa história. Histórias e Memórias, um Mobral no Sertão Alagoano, o professor Jailson Costa, com a professora Marinaide Freitas, e dizer para vocês que no próximo dia 11 teremos o próximo ciclo de palestras, né? Todas as informações constam aqui no nosso canal. Dizer para vocês me agradecem, mas eu também agradeço como Multieja, agradeço como esse programa, né, Café com Multieja, e como também estudante, que nessa troca, nesse diálogo, a gente sempre aprende, sempre cresce, sempre se constitui como momentos riquíssimos para nossa caminhada. Então, muito obrigada, boa tarde a todos, e aguardamos vocês em outros momentos. Muito obrigada. Sertão! Sertão! Obrigada! Tchau, gente! Obrigada!